Olá, amigos. Mais uma vez é um motivo de grande alegria nos reunirmos para o nosso encontro semanal de estudo da lição da Escola Sabatina, o nosso projeto Pão Diário Lês, né? Dizer que entre quinta, tarde e sexta-feira de manhã nós estamos disponibilizando no YouTube e também no Facebook, né? No YouTube você pode procurar lá Projeto Pão Diário Lês, se inscrever ali, receber as suas notificações. Ok? Muito obrigado pelos comentários, realmente eles nos motivam a continuar fazendo o trabalho para a glória de Deus, né? A lição da semana que está se findando tem como título Esperança Indestrutível, né? Nós estamos na lição de número 7. E vamos pedir que nesse momento Deus abra os nossos olhos, ilumine nosso entendimento para a compreensão da palavra sagrada. Feche teus olhos, curva a sua cabeça, oremos a Deus. Bondoso Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, porque nós separamos um dia na semana para discutirmos a tua palavra, discutirmos a lição que estudamos. E queremos te pedir mais uma vez a iluminação do teu Espírito Santo para que nós entendamos a tua mensagem. Perdoa os nossos pecados e aceita essa nossa oração, pois a fazemos em nome de Jesus. Amém. Ok? Como dito, esperança indestrutível, né? O nosso verso para pano de fundo aqui, o nosso verso para memorizar, ele encontra-se no livro de Romanos, o capítulo é o 5, o versículo é o 5 também. Você pode estar lendo aí na sua Bíblia diretamente, ou na tua lição aí na parte de sábado, né? E o nosso verso para memorizar, ele diz assim: ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, né? O Espírito Santo nos foi dado por Jesus Cristo, quando ele subiu aos céus. O Espírito Santo desceu para ser, então, o nosso conselheiro, o nosso professor, para estar conosco todos os dias. E o Espírito Santo derrama a esperança em nosso coração, né? A esperança nas promessas de Deus, a esperança de dias melhores, né? A esperança da volta de Jesus. Essa esperança que nós temos em nosso coração, ela é acendida, né, pelo poder do Espírito Santo, né? Esperança. Esperança também poderíamos dizer, queridos, que seria um sinônimo de fé, né? Mas o interessante é que nos versos anteriores ao verso 5, o apóstolo Paulo está falando a respeito de crisóis, né? Interessante, né? Ele falando que os crisóis também nos proporcionam, né, o final, a passagem pelos crisóis, ele nos proporciona a esperança, ele nos confirma a fé e nos confirma na fé, né? Nos versos anteriores, o apóstolo Paulo está falando que os crisóis, eles produzem em nós perseverança, né? Perseverança, não desistir pelo poder do Espírito Santo, né? Ele está falando que os crisóis que produzem perseverança, após a perseverança, perseverando nos crisóis, perseverando nas dificuldades da vida, nós adquirimos experiência de vida. E essas experiências de vida, como nós falamos em algumas lições, muitas vezes elas são usadas por Deus para... Deus nos usa a nós, a nossa experiência de dificuldades e perseverança para auxiliar pessoas que, infelizmente, estão passando por momentos difíceis, né? Então, a perseverança, ela produz experiência, que nos dá essa couraça, né? Essa couraça nos protege, e essa experiência, ela nos dá esperança, e essa esperança não nos decepciona, porque ela vem do Todo-Poderoso Deus, através do poder do Espírito Santo. Amém? Mas falar de esperança num contexto de tranquilidade é tranquilo, né? Podemos dizer assim que é até fácil, né? Cantar sobre esperança, falar sobre esperança, mas falar de esperança para alguém que está passando um momento difícil, né? Ou ter esperança, certeza de que as coisas vão se resolver positivamente nos momentos difíceis da vida, aí já é outra história, né? Muitas vezes é exatamente neste momento de maior dificuldade, que nós questionamos a fé, pensamos os benefícios, quais os benefícios que tivemos em ter aberto mão da nossa vida boa no mundo, né? Para podermos seguir a Jesus, né? Exatamente, para muitas pessoas, nesse momento de maior dificuldade, elas acabam abrindo mão, né? Acabam deixando a pessoa do nosso Deus, né? E a lição de sábado diz que nem sempre nós entendemos a Deus, né? Eu achei interessante
essa ideia, né? Nem sempre nós entendemos a Deus. Eu pergunto, quem é o ser humano para entender a Deus, né? Eu lembro que quando nós começamos nossos projetos, projeto de estudo da Palavra de Deus, né, o nosso projeto Pão Diário, eu acho que foi na segunda ou terceira lição, eu estava falando sobre teólogos, né? Os teólogos, muitas vezes, eles têm essa ideia de que conhecem a Deus, mas quem é o ser humano para conhecer a Deus, né? O que nós conhecemos de Deus é exatamente aquilo que ele se permitiu conhecer, né? E também podemos dizer assim que foi numa linguagem que nós pudéssemos compreender, né? Porque se fosse na linguagem do eterno, sem dúvida alguma, nós não entenderíamos nada, né? Não teria como entender a Deus. Mas esse fato de nós não entendermos a Deus, né? E principalmente quando passamos por os crisóis da vida e não entendemos os propósitos desses crisóis num primeiro momento, faz com que nós, muitas vezes, percamos a perspectiva ou a ideia de que ele é bom, de que ele está no controle de coisas, de todas as coisas, né? Porém, é porque no crisol nós só vemos o quadro resumido, né? No crisol, muitas vezes, nós só vemos a nossa pessoa, a nossa situação, o nosso estado, o nosso país, né? A lição dessa semana nos leva a pensar numa macrovisão, né? Numa cosmovisão, e não somente em crisóis pessoais, em crisóis sociais, em crisóis dos lugares por onde, de repente, nós passamos, nós moramos, etc. Né? William Shakespeare disse que existem mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia, e, sem dúvida alguma, essa é uma frase muito inteligente. Existe tanta coisa entre o céu e a terra que nós não começamos, na verdade, nós nem iniciamos esse pensamento. Tá certo? Na parte de domingo, esse foi o comentário da parte de sábado, na parte de domingo, vem falando a respeito do quadro mais amplo, é o subtítulo aqui, né? E a lição de domingo vem falando que nós estamos envolvidos nesse conflito cósmico, né? O capítulo 12, verso 7 do livro de Apocalipse, diz que houve guerra nos céus e Satanás e seus anjos foram expulsos dos céus. E eles vieram, infelizmente, a cair nesse planeta aqui, né? E eles tomaram conta, podemos dizer assim, de uma maneira simplista, né? Eles tomaram conta aqui desse mundo. E esse mundo, desde então, está sofrendo, né? Não somente o mundo, a natureza, enfim, mas os seres humanos estão sofrendo com o inimigo que veio a esse mundo com o objetivo de causar dor ao coração de Deus, né? E a lição de domingo aqui, ela vem falando a respeito do profeta Abacuque, né? Interessante, o profeta Abacuque viveu entre os anos 600 e pouquinho, né? Os anos 590 e pouquinhos, mais ou menos. O profeta Abacuque, que foi um dos profetas judeus, o profeta Abacuque viveu num contexto social simplesmente terrível, num contexto de terríveis injustiças sociais, né? Arroxo salarial, privações de direitos civis, né? Julgamentos feitos por suborno, né? Prostituição espiritual e moral, assassinato, etc. E tal. Dentro do povo de Deus, né? E isso fazia com que o coração do profeta ficasse simplesmente desfacelado, né? Porque ele via essas questões todas e ele não entendia como Deus suportava tudo isso e por que Deus, de repente, não tomava nenhuma atitude, né? No capítulo 1, no capítulo 2 do livro de Abacuque, ele começa a lamentar com Deus essas questões, né? No capítulo 1, ele pergunta para Deus, Senhor Deus, mas o Senhor não tomará nenhuma atitude, o Senhor vai ver essas coisas todas acontecendo, o Senhor não vai tomar nenhuma atitude, o Senhor precisa tomar alguma atitude, né? Porque o Senhor não pode se manter em silêncio esse tempo todo. E a profecia diz que, você continuar, você pode ler todo o capítulo, né? Pode ler o capítulo 1, 2 e 3, são 3 capítulos do profeta Abacuque, né? Acredito que com umas meia hora, 40 minutos, aí você consiga fazer a leitura, e Deus responde ao profeta, né? Deus responde a Abacuque, o questionador, Deus responde a Abacuque, e diz para Abacuque que ele vai tomar uma providência, sim, que o povo de Israel, ele vai ser cercado pelo inimigo chamado Babilônia, né? E que Babilônia vai vir contra Judá e vai destruir totalmente a Judá, né? E aí o profeta fica um tanto quanto ainda mais confuso, porque ele diz, mas Senhor,
O Babilônia ainda é pior do que o seu povo judeu, né? Como é que o senhor vai usar aquilo que é pior para corrigir aquilo que está errado, né? E Deus, então, pela tua misericórdia, né, porque não precisava fazer isso, abre todo o leque para Abacuque. Abacuque estava vendo só o quadro resumido ali, estava focando no sofrimento dele, estava focando no sofrimento do povo de Deus fiel, dos remanescentes fiéis de Deus que estava ali em Judá, mas Deus então revela um panorama maior para Abacuque. Ele diz no capítulo 2 para Abacuque que esses babilônios que destruiriam os judeus, um dia por outras nações também eles seriam destruídos, né? Essa foi uma parte da explicação. A outra parte da explicação fala no capítulo 2, verso 14, fala a respeito do... Vou pedir para tu abrir a tua Bíblia lá, né? Abra a tua Bíblia primeiro no capítulo Abacuque. Vou abrir a minha Bíblia também aqui. Abacuque significa abraçador, né? Ou abraçar, talvez significando aí que Deus gostaria de abraçar o povo. Infelizmente, o povo rebelde se afastava de Deus, né? Talvez isso, né? E tem tantos outros pensamentos a respeito do significado do nome Abacuque, né? Mas o capítulo 2 de Abacuque, o verso 2, o verso 3, assim diz o Senhor. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas para que possa ler aquele que passa correndo. Verso 3. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Deus, então, está falando para o profeta Abacuque aqui que realmente a retribuição aos pecados dos babilônios, ele seria certo, né? Mas uma macrovisão de Deus ainda no capítulo 2, uma macrovisão a respeito da situação que passava o povo judeu, está no versículo 14, quando diz assim: pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, ou a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E os comentaristas bíblicos, os críticos bíblicos, dizem que esse é um versículo messiânico, tratando da pessoa de Jesus. Que, num primeiro momento, quando estabeleceria o seu reino temporal, a glória do Senhor encheria esse mundo. Esse mundo foi cheio pela glória do Senhor quando Jesus esteve aqui, estabelecendo o seu reino temporal. Interessante que mostra, no caso aqui, dois momentos, porque os críticos bíblicos, nós entendemos isso pela Bíblia também, o leigo consegue entender isso, fazendo os estudos bíblicos, que no segundo momento, porque Jesus Cristo veio estabelecer o seu reino temporal e foi para o céu. No segundo momento, quando Jesus Cristo vier, trazendo o seu reino eternal, né? O seu reino eternal, todas as injustiças dessa terra, elas deixarão de existir, né? Então, Deus apresenta para Abacuque um quadro ampliado, né? Deus apresenta para Abacuque uma macrovisão, né? Abacuque estava tendo uma microvisão, o problema de Israel, os problemas que ele via de injustiças sociais, de violência, de assassinatos, de mortes, de injustiças. Ele estava vendo isso no seu povo judeu, né? Estava vendo a injustiça, vendo os maus, no caso de Babilônia, se sobressaindo ainda. Mas Deus estava dizendo para Abacuque que isso deixaria de ser num primeiro momento, ali no tempo, um pouquinho após a passagem de Abacuque, né? Babilônia seria destruída por outras nações, mas Deus ampliou o quadro e disse: olha, um dia todas as injustiças do mundo, elas deixarão de existir quando Jesus Cristo voltar para buscar a tua igreja e dar termo em todas as coisas. Eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus. Você vê que eu esteja falando aí para ti, que está questionando a Deus: Senhor, esse mundo está de mal a pior, esse mundo está de ponta cabeça, e o Senhor parece que não toma nenhuma atitude, o Senhor simplesmente, entre aspas, parece que não se importa, se mantém impassivo. Deus, através dessa lição de domingo, está falando para você: aguarde mais um pouco, aquele que há de vir virá, e ele não tardará.
E todas essas injustiças que te afetam, que te machucam, que te fazem querer desistir da fé, todas essas questões, elas deixarão de existir, porque elas serão destruídas. O capítulo 2, ainda o versículo 20, é um versículo clássico do livro do profeta Abacuque, o capítulo 2 e o versículo 20. O versículo 20 diz assim: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Enquanto Deus não vem na pessoa de Jesus Cristo resgatar o seu povo, mantenha fé, né? Porque Deus está no seu santuário, o Senhor está no seu santo templo e conhece todas as coisas e dará à luz todas as coisas. Enquanto isso, o capítulo 2 ainda, e o versículo 4 diz: enquanto isso não acontece, o meu justo viverá pela fé. Enquanto isso, viva na fé, na fidelidade de que Deus cumprirá os seus propósitos, ok? Na parte de segunda-feira, eu venho falando a respeito de quem é nosso Pai, né? E o nosso Pai é o Deus Todo-Poderoso. Aqui está falando do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus, da terra, do mar e da fonte das águas, né? Isso é o que ele faz. Porém, a lição, na parte de domingo, está dizendo que muito melhor do que saber o que Deus faz, é saber quem ele é, a sua essência, a sua pessoa. E isso, como eu comentei na parte de sábado, isso é impossível o ser humano compreender, mas daquilo que Deus revelou de si mesmo, nós podemos compreender, nós podemos buscar aproximação, certo? Então, melhor do que conhecer aquilo que Deus pode fazer é conhecer quem ele é, certo? E por que eu estou dizendo isso? Porque na lição da parte de segunda-feira, eu vim falando mais uma vez de Jó. É impossível falarmos de crisóis, de dificuldades terríveis na vida pessoal e não falarmos da pessoa de Jó, né? E fala que Jó tinha muitos questionamentos, né? Jó teve aquela tragédia familiar, né? Tragédia pessoal, né? Perdeu tudo, né? A sua esposa ainda disse: olha, é melhor que tu morra, amaldiçoa teu Deus e morra. Os amigos de Jó olhavam para ele assim e falavam: rapaz, Jó deve estar em pecado, isso só pode ser pecado, deve ser retribuição de alguma coisa errada que Jó está vivendo. Mas Jó dizia: não, ele pode olhar para mim e ver que eu conhecer todos os meus caminhos e ver que eu sou uma pessoa que dentro dos padrões aqui humanos, eu sou uma pessoa íntegra. Mas enfim, isso é verdade que não era Jó que dizia dele, mas o próprio Deus diz que Jó era uma pessoa íntegra e justa entre os seus contemporâneos, né? Mas os amigos tentavam descobrir se de repente aquela dificuldade toda que Jó estava passando não era porque de repente ele tinha algum pecado, estava pagando por algum pecado. É possível que eu esteja falando para alguém que tem esse pensamento em relação a outra pessoa, né? Olha, fulano de tal, essa família, esse casal está passando essa dificuldade porque tem pecado no meio desse povo, né? Você não pode dizer isso porque você não sabe, né? Apenas Deus sabe, né? E é possível também que eu esteja falando para alguma pessoa que está passando por esse crisol e querendo entender os motivos, etc. e tal, e realmente não entende, porque essa era a situação de Jó. Jó realmente ele não entendia. E interessante que Jó, a parte de segunda-feira aqui nos orienta, Jó ele fica, entre aspas, fica decepcionado, fica bravo com Deus. Ele começa: olha, se eu tivesse oportunidade de falar para ele, de conversar com ele, porque eu procuro ele se esconde. Eu vou em tal lugar para encontrar, ele não aparece. Eu coloco minhas demandas diante dele, ele não me responde nada. Mas se ele pudesse me responder, né? E Deus se mantém impassível, né? E no capítulo 38, Deus começa a falar para Jó. E se você abrir a tua Bíblia, eu vou pedir para você abrir a tua Bíblia aí, João, capítulo 38, nós vamos ler 2 versículos. Deixa eu achar aqui. João, capítulo é o 38, e o versículo 2 diz que Deus responde a Jó. No versículo 2 ele diz assim: mas quem é esse que ofusca os meus propósitos com palavras sem entendimento? Quem é esse que ofusca os meus propósitos, as minhas ideias, os meus planos, sem nem saber de coisa alguma?
E a profecia diz que Deus começa a falar inúmeras perguntas para Jó, mais ou menos 60 perguntas, e nenhuma delas Jó consegue responder. Uma das perguntas Deus fala para Jó: escuta, onde é que tu estavas quando eu lancei os fundamentos da terra? Porventura você estava a me aconselhar? Onde é que você estava? Uma das perguntas que Deus faz para Jó é mais ou menos assim: olha, escuta, por que a águia voa e constrói os seus ninhos nos penhascos mais altos, para evitar que predadores invadam o ninho e destruam os seus filhotes, né? Porventura, pela sua inteligência que elas fazem isso, né? Enfim, são mais ou menos 60 perguntas que Jó simplesmente não consegue responder. E Deus estava querendo que Jó entendesse alguma das coisas ali. Não importava saber o que Deus poderia fazer. O que importava a Jó saber é quem era Deus. E ele era Deus Todo-Poderoso, que tem o controle de todas as coisas em sua mão, né? Então, Deus não respondeu a Jó, né? Mas pintou um quadro de sua grandeza, né? Revelou a sua supremacia sobre a criação, revelou no quadro da sua grandeza a sua supremacia sobre Jó, deixando claro que ele coordena todas as coisas e que ele pode todas as coisas. O mais importante, talvez esse momento de prisão que você esteja passando, que eu esteja passando, que nós estejamos passando, não é saber, olha, Senhor Deus, o Senhor tem que fazer, o Senhor precisa fazer, não. É saber que Deus pode fazer. E se Ele não está fazendo, pelo menos na nossa visão, alguma coisa, é porque os seus propósitos ainda não foram atingidos, ok? Então Deus Deus não respondeu às perguntas, aos questionamentos de Jó, mas Deus deu um quadro da sua grandeza. É possível que Deus não responda os teus questionamentos nesse momento de dificuldade que você está passando, mas o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas, e você precisa crer nisso, porque a Bíblia afirma isso. O capítulo 40, ainda do mesmo livro, o versículo 4 e o versículo 5, o nosso guia nos orienta aqui, ele diz o seguinte: Jó agora falando para Deus, né? O que eu te responderia? O que eu poderia responder a ti, Senhor? Nós pudéssemos ver o quadro ampliado dos crisóis que nós estamos passando, como Deus está coordenando e cuidando de todas as coisas, e enquanto nós resmungamos como bebezinhos chorões, nós ficamos ali com os nossos pezinhos para lá e para cá. Se nós pudéssemos ver esse quadro ampliado, nós também possivelmente falaremos como Jó, Senhor, me perdoa, como eu te responderia? O Senhor é todo-poderoso que tem um controle de todas as coisas, né? Jó diz, olha, eu ponho a mão sobre a minha boca, o que eu te responderia? Uma vez falei e não replicarei, aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei questionando a ti, Senhor, porque o Senhor pode todas as coisas. Capítulo 42, o versículo 2 nos dá essa certeza, né? Jó falando mais uma vez para Deus, ele diz, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus propósitos podem ser frustrados ou louvado seja o nome de Deus, né? Interessante que Jó não via realmente o quadro todo, assim como Abacuque, na parte de domingo, não via o quadro todo, né? Mas o quadro foi ampliado, Deus deu um vislumbre, digamos assim, da sua grandeza, né? E e Jó, que não viu o quadro todo, a profecia diz que, no versículo 17, no mesmo do capítulo 42, fala que Jó foi tremendamente abençoado, Jó teve mais uma vez filhos, e mais filhos, bênçãos e mais bênçãos. Jó morreu gordo, entre aspas, né? Jó morreu em ditosa velhice, né? Farto de dias, louvado seja Deus. Na parte de terça-feira, vem falando a respeito da presença do Pai, né? Eu coloquei aqui algo do lado aqui do título, dizendo, Deus está na distância de uma oração. Né? E qual é a distância de uma oração? Ou seja, nós abrimos a boca para falar e Deus está exatamente na nossa presença. Né? Deus está na distância de uma oração. E é bem verdade que falarmos isso, mais uma vez afirmando aquele comentáriozinho da parte do sábado, né? Mais uma vez falar nisso no momento, nessa situação, nessa certeza, no momento de tranquilidade, em que a vida está muito bem, obrigado,
é muito tranquilo, mas ter a certeza que a presença de Deus se faz presente quando nós estamos passando por um crisol é realmente difícil. Só quem passa sabe, né? É difícil pensar que, olha, Deus está comigo nesse momento. Realmente, será que Deus está? É difícil. Na lição de número 5, né, algumas lições passadas, na lição de número 5, nós falamos a respeito da experiência de Oséias, né? A experiência de Oséias, que casou-se com Gomer, e Gomer, a esposa de Oséias, acabou deixando e indo atrás de outras pessoas, se envolvendo com amantes, tendo filhos, e Oséias a trouxe de volta e amou. Ela fez isso uma e outra vez, e uma e duas e outra vez, e Deus pedia para que ele fosse e lá e trouxesse a mulher de volta. Algumas pessoas, talvez olhando de fora, podiam olhar assim e dizer: olha, mas esse Oséias, ele é muito bobo, né? Por que ele vai ficar com uma pessoa que insiste em magoá-lo, insiste em dizer que não está nem aí para os seus sentimentos, né? Porque ele não abandona a sua esposa, porque ele não abandona essa mulher. Mas Oséias, ele estava representando a pessoa de Deus, né? E quando nós lemos a Bíblia, quando o simples leitor lê a Bíblia, ele começa a ter esse tipo de pensamento também. Mas, Senhor Deus, esse povo insiste em se desviar de ti, não quer nada contigo, porque o Senhor insiste. É possível que eu esteja falando para alguém que, no auge da sua rebeldia, fez isso com Deus também, né? Deus chamando, insistindo através dessa e daquela coisa, e a pessoa querendo se livrar, querendo não ouvir mais a voz do Espírito Santo, reclamando com Deus: Senhor Deus, por que tu não me deixas? Eu não quero, eu quero continuar no mundo, eu quero continuar fazendo as coisas do mundo. É possível que eu esteja falando para alguém que esteja passando exatamente por isso. Eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus: sabe por que Deus insiste contigo? Abra a tua Bíblia aí, no capítulo 11 do livro de Oséias, né? Dá para nós termos uma ideia do porquê Deus ali insiste, porque Oséias insistia com Gomer, né? E porque Deus insiste conosco, Deus insiste com Israel, insiste com seus filhos. No capítulo 11 do livro de Oséias, no versículo 8, diz a santa e poderosa palavra de Deus, diz assim, Deus dizendo aqui, né? Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admá, como fazer-te como Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim, as minhas compaixões a uma se acendem. Como te deixaria, e aqui você poderia colocar o teu nome, né? Como te deixaria, ó Israel? Né? Como te deixaria, como te entregaria, ó Israel? Como faria contigo como Admá? Admá e Zeboim foram cidades destruídas pelo fogo, né? Deus falando: como eu faria contigo isso? Como eu destruiria vocês? Né? Meu coração está comovido dentro de mim, as minhas compaixões a uma se acendem. Né? No versículo 1, a Bíblia diz assim, né? Leia aí, Oséias, participe da leitura, Oséias, capítulo 11, verso 1, diz assim: quando Israel era menino, quando você era menino, a Bíblia diz, quando você ainda era uma menina, eu te chamei pelo seu nome. O Senhor nos conhece pelo próprio nome, pelas nossas características particulares, né? E do Egito te chamei, e do mundo ele te chamou. Né? Chamou meu filho, chamei-te meu filho. Mas o versículo 3 diz assim: todavia eu ensinei a você a andar, tomei nos meus braços, mas infelizmente vocês não atinavam que era eu que curava vocês. E o verso 4 diz: atraí vocês com cordas humanas, com laços de amor, eu fui para vocês como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e vocês não inclinavam que era eu quem lhes dava de comer. Por que Oséias não se separava de Gomer, não? Porque ele representava Deus? Porque Deus não se separa de Israel? Porque Deus ama Israel, porque Deus persiste contigo, porque Deus persiste comigo, porque Deus nos ama. E isso nós nunca entenderemos. Como entender esse amor de Deus? Isso nós nunca entenderemos, né? Mesmo que Gomer estivesse se desviando de Deus, de Oséias, né?
mesmo que Israel estivesse se desviando, que Judá estivesse se desviando de Deus, a presença de Deus, né, o amor do Pai continuava sobre seus filhos. Ainda que esse amor fosse manifestado de uma maneira de correção, digamos assim, de uma maneira mais abrupta para fazer sacudir ao povo de Israel, ao povo de Judá, a presença de Deus, né? O amor do Pai estava sobre esses filhos. E a parte de terça-feira fala a respeito de Isaías, né? Capítulo 41, que fala a respeito dessa certeza da presença de Deus nesses momentos de dificuldade, né? E eu peço que você abra a tua Bíblia aí no livro de Isaías, o capítulo, é o 43, nós vamos ler alguns versos de Isaías, do capítulo 43, nós vamos ler o verso 8, o verso 10, verso 13 e verso 14. E no verso 8 diz assim, Isaías 41, desculpa, eu falei Isaías 43, não, Isaías 41. Isaías 41, verso 8, verso 10, verso 13 e verso 14. E no verso 8 de Isaías diz assim, verso 8 de Isaías 41 diz assim, mas tu, Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, versículo 10, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel, né? O versículo 13 diz assim, porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas porque eu te ajudo. Verso 14, não temas, ó vermezinho, pequeno povo, né? Povozinho pequeno de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor. O Deus de Israel, o teu Redentor é o Santo de Israel. Deus estava falando para o povo de Israel, embora vocês estarão passando um crisol terrível, porque devido aos seus pecados, vocês serão destruídos por outras nações, desterrados, mas onde é que vocês estiverem, não temas, porque eu estarei com vocês, não se assombrem, porque eu vou ser seu Deus. No momento de maior dificuldade, quando parecer que nada está no lugar, quando vocês tiverem perdido toda a esperança, digamos assim, não perca totalmente a esperança, porque eu estarei com vocês em todo o crisol que vocês, infelizmente, passaram. E na parte de quarta-feira, vem falando da experiência da carta, né? Da carta que Jeremias mandou para o povo de Israel que estava, o povo de Judá que estava no cativeiro, o povo de Judá que estava no cativeiro babilônico, no cativeiro babilônico que em 598, 597, algo mais ou menos essas datas aí, Nabucodonosor, o seu exército babilônico, destruiu o povo judeu e levou os cativos para a Babilônia, né? E entre esses cativos estava Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, enfim. E Jeremias, que ficou lá nos destroços, mandou uma carta para esse povo, um recado de Deus para esse povo, né? E essa carta de Deus, de Jeremias, está lá no capítulo 29, né? O versículo 1 ao versículo 10, vocês podem estar lendo aí com toda a tranquilidade, com o tempo aí onde você está, não sei se em casa, no carro, enfim, não sei, no seu escritório, na sua sala, não sei onde você está estudando. Você pode estar lendo essa carta de Jeremias ao povo judeu que estava no cativeiro babilônico. A carta está lá no capítulo 29, né? Versículo 1 até o versículo 10 ali. Eu vou estar comentando aqui mais ou menos o que continha nessa carta, né? Peço que você abra a tua Bíblia aí no capítulo. Vamos ler 2 versos, você vai ler do verso 1 ao verso 10, mas nós vamos considerar juntos aqui apenas 2 versos e fazermos aqui uma rápida meditação, uma rápida colocação, né? Jeremias, o capítulo 29, o versículo 1 diz assim, são essas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. É interessante aqui que Deus dá orientação através de Jeremias. Olha, vocês que estão aí em Babilônia, vivam da melhor maneira. Vocês já foram desterrados, vivam aí, devido aos seus pecados, vivam aí da melhor maneira. Constituam famílias, tenham rebanhos, tenham recursos, casem-se, tenham filhos, planejem o seu futuro aí. Né?
planejem seu futuro aí. E no versículo 10, diz assim, versículo 10, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-vos a trazer para este lugar. Ou seja, vocês vão ficar aí durante 70 anos. E nesses 70 anos que vocês estiverem aí, reconstruam-se, né? E continuem me servindo, vivam da melhor maneira possível, né? Construam casas, casem-se, multipliquem-se. Mas não se esqueçam que após 70 anos, eu tirarei vocês dessa terra, né? E essa é a promessa para nós hoje também, né? Nós vivemos nesse mundo aqui, nesse cativeiro, né? Nesse mundo de pecado, né? E Deus está falando, olha, viva comigo nesse mundo de pecado da melhor maneira possível, não se esqueça, muito em breve eu tornarei para buscar vocês. É interessante que, você lendo aí o capítulo 29 do livro de Jeremias, Deus está dando orientação, dizendo assim, olha, vocês estão nesse cativeiro porque eu permiti que vocês estivessem no cativeiro. No capítulo 29, ainda Deus está falando, nesse cativeiro que vocês estarão, eu estou contigo nesse cativeiro. Eu sei de todas as coisas que vocês precisam, todos os tesouros que vocês estão passando nesse cativeiro. E eu um dia tirarei vocês, depois de 70 anos especificamente que para o povo judeu, eu tirarei vocês desse cativeiro. E é exatamente isso que Deus está falando para nós hoje também, para o seu povo do presente, né? Vocês estão no cativeiro, esse mundo se tornou uma prisão, né? Mas eu estou com vocês no cativeiro. Eu estou com vocês nesse sofrimento. Eu não sou impassível, eu não sou insensível. Eu estou com vocês nesse cativeiro. E eu buscarei, eu tirarei vocês desse cativeiro. Oh, louvado seja Deus. Essa é a certeza que a palavra de Deus nos dá. Essa é a certeza que Deus, na parte de quarta-feira, quer que você tenha, né? E finalizando aqui na parte de quinta-feira, diz a respeito da disciplina do Pai. Aqui o apóstolo Paulo está comentando está falando a respeito dos objetivos da disciplina, os objetivos dos crisóis, né? E é exatamente disso que nós estamos tratando todo o trimestre, mas eu quero praticar algumas leituras com vocês aqui na parte de quinta-feira. Especificamente, eu vou pedir para vocês abrirem no capítulo 12 do livro de Hebreus. Abram tua Bíblia em Hebreus capítulo 12, ali, pertinho do finalzinho da Bíblia. Hebreus capítulo 12. O versículo 5, os objetivos que Deus tem, né? Com as disciplinas, com os crisóis. Ele diz assim, o versículo 5. Estáis esquecidos da exortação que, como os filhos escorrem, a filhos discorrem convosco, como acontece com o filho, acontece convosco, né? Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por eles for provado, quando por ele for reprovado. O versículo 11 diz assim, toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por elas exercitados, produz frutos de justiça. O versículo 12 diz assim, por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos. Versículo 13. E fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco. Antes, na verdade, que este manco seja curado. Né? A profecia diz que Deus repreende disciplina, isso está em Apocalipse. Deus repreende e disciplina quantos amam. Mas a Bíblia está dizendo para nós, é difícil no momento do crisol entender que Deus realmente que Deus está coordenando as coisas e transformando essas coisas para que nós não sejamos trôpegos, mas para que nós possamos andar para a cura, andar depois de sermos curados, andarmos aí na presença de Deus, né? Mas Deus tem esse objetivo com as provações, né? E para nós andarmos de cabeça erguida, podemos
pensar assim, nós podemos nos espelhar no personagem central da Bíblia, né? Esse que passou todo o crisol e se manteve firme, e esse personagem central da Bíblia, você já sabe, é a pessoa de Jesus Cristo, né? E em Hebreus, no capítulo 12, vou pedir para você abrir a tua Bíblia, Hebreus, no capítulo 12, o versículo 2 e o versículo 3, a gente finaliza aqui o estudo dessa semana. O versículo 2 diz assim, para nós passarmos firmes esses crisóis assim, né? Estarmos firmes, entendendo, recebendo a disciplina do Pai, né? Recebendo a instrução do nosso grande Deus. O versículo 2 diz assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da zombaria, da humilhação, e hoje está sentado à destra do trono de Deus. Essa é a recomendação de Deus para nós. Nós olhamos para Jesus, autor e consumador da fé, né? Que estava olhando adiante, acima dos crisóis, né? Para a glória que estava ali proposta. O versículo 3 diz assim, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Nós possamos ter, então, a Jesus, né? Olhar a Jesus no pano de fundo das nossos crisóis, das nossas dificuldades, entendendo que Ele está conosco nesses momentos tristes da vida, né? Entendendo que Ele está conosco, olhar acima das dificuldades, assim como Jesus olhava, né? Para a glória que nos estará proposta na volta de Jesus Cristo, na vida eterna, na vida dos céus, né? Sexta-feira, uma leitura rápida aqui, está em Patriarcas e Profetas, página 94, a Bíblia diz assim, a profecia diz assim, né? Patriarcas e profetas e reis, aliás, né? Página 94. Todos nós passamos por dias de profunda decepção e extremo desânimo, dias em que só predomina a tristeza, nos quais é difícil crer que Deus ainda seja o bondoso benfeitor de seus filhos na terra, né? Dias em que os problemas nos perturbam de tal forma que parece melhor morrer do que continuar vivendo. Mas é nesse momento que muitos perdem sua confiança em Deus e são levados à escravidão da dúvida e ao cativeiro da incredulidade. Nesses momentos, se nesses momentos pudéssemos discernir por percepção espiritual o significado da providência de Deus, veríamos anjos procurando nos salvar de nós mesmos, esforçando-se para afirmar nossos pés num fundamento mais firme que os montes eternos, e nova fé e nova vida chorraria para dentro de nosso ser. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a confiarmos nele em todo o tempo e termos a nossa esperança indestrutível, sentindo a presença do nosso Pai. Feche teus olhos, oremos a Deus pelo término do estudo dessa semana. Bondoso Deus, muito obrigado pela tua palavra, pela tua lição que estudamos durante esse tempo que passamos aqui. Nos ajude a termos a nossa fé cada vez mais fortalecida, a nossa esperança indestrutível. Nos ajude a termos a certeza que em todo e qualquer momento da vida o Senhor está conosco. Nos ajude a não pensar apenas no que o Senhor pode fazer, não, mas no que o Senhor é. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus que nos ama, o Senhor é o Deus que tem o controle de todas as coisas. O Senhor está em seu santo templo, e nós entendemos que coordena todos os trabalhos aqui na terra. O Senhor está em seu santo templo e o Senhor cuida de cada um de nós. Nos prepare para o seu dia. Nós te pedimos essas bênçãos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amigo, que Deus te abençoe, que Deus que você continue firme nos caminhos do Senhor pelo poder do Espírito Santo, que Deus nos proporcione, se Ele quiser, outro encontro desse, para estudarmos juntos a palavra de Deus. Um forte abraço. Até mais. Que seja a situação, o controle ainda está na palma das suas mãos.
desespero me tomar, uma expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma das suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu me alegrarei em ti, Senhor, todavia me alegro em ti, Senhor, eu me alegrarei. Senhor,